Tem algumas pessoas que encontram muita dificuldade em falar o que estão pensando. Não estou aqui falando de pessoas que fingem e escondem coisas que não querem mostrar, não é isso. Eu estou falando que tem pessoas tímidas ou introspectivas que não conseguem passar para outras pessoas aquilo que elas estão sentindo, ou aquilo que elas estão pensando de uma forma clara, de uma forma sucinta e que se faça entender. A pessoa com esquizofrenia tem isso mais agravado ainda, tem essa dificuldade turbinada. E como é que é possível descobrir se trata de esquizofrenia ou não, se é o jeito da pessoa falar? É observando, observação, observar a forma como a pessoa se expressa, a forma como ela usa as palavras. A pessoa, antes, vamos dizer, ela tinha um vocabulário bem rico, com várias palavras, e aí passou a falar coisas básicas, simples, com pouco vocabulário, usando as mesmas palavras o tempo todo. É momento da gente pensar, aliado com, claro, outros sintomas. A pessoa está vendo coisas, ou ela relata que está ouvindo vozes. Então é o momento aí da gente somar tudo e desconfiar que possa ser esquizofrenia. Antes da gente continuar com esse tema, eu te convido a se inscrever aqui no canal. O canal versa sobre a esquizofrenia. A gente fala sobre esquizofrenia. Por quê? Porque falar tanto sobre a esquizofrenia? Para a gente desmistificar essa doença, esse adoecimento. Para a gente acabar com aquela ideia de que a pessoa que tem esquizofrenia está acabada para a vida, e não é isso. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que redirecionar a sua rota. Sabe aquele negócio do GPS lá? Como é que ela fala? Eu nem sei mais. De refazer a rota. Pois é, a pessoa com esquizofrenia, ela não tem esquizofrenia, ela pensa que vai levar a vida dessa forma, realizar isso e aquilo. Ela adoeceu, ela descobriu que tem esse transtorno, o que ela tem que fazer? Se tratar, fazer um tratamento sério, um tratamento bem feito, e aí ela vai poder reorganizar a sua rota, refazer os seus planos, os seus projetos e as suas projeções de vida e levar a vida de uma outra forma. O importante é a pessoa se engajar no tratamento. Então, antes da gente continuar com o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, a me ajudar a fazer esse canal crescer, para a gente poder desmistificar a esquizofrenia de vez. A esquizofrenia é um tema a ser tratado pela sociedade, e não somente entre as pessoas que adoecem ou entre as famílias de pessoas com esquizofrenia. É um adoecimento que pode interferir em várias questões do dia a dia e em várias questões da sociedade como um todo. Na vida profissional, nas empresas, na indústria, no comércio, na política, em todo lugar a gente precisa ter pessoas que têm esquizofrenia e que estejam ali para garantir os seus direitos e para trabalhar normalmente, seguirem com a sua vida. É preciso que a gente fale, é preciso que a gente tire esse bode da sala de uma vez por todas. Se você já se inscreveu, se você já deu o seu like, se você vai ficar até o final para assistir esse vídeo, eu te agradeço, então vamos em frente. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são do Instituto do Cérebro, que é uma das criações do Siddhartha Ribeiro, né? O Siddhartha, ele estuda sonhos, ele analisa sonhos, enfim. Eu tenho um livro dele desse tamanho para ler e ainda não tive tempo, por isso que eu não posso trazer mais pormenores para vocês, mas esse instituto, ele descobriu o seguinte, que existem certas palavras, certo rol de palavras que a pessoa usava antes
e passou a não usar? Por que ela passou a não usar mais essas palavras? Por que ela não está se comunicando como ela se comunicava antes? É isso que eles quiseram estudar. Eu vi um artigo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, que foi escrito sobre esse tema, e nesse artigo eles dizem o seguinte, que é possível prever a esquizofrenia até 6 meses antes dela acontecer. Antes da pessoa adoecer, é possível perceber que já existe algo errado 6 meses antes. Aí você vai falar para mim, poxa, Leca, 6 meses, do que adianta 6 meses? Gente, adianta muita coisa. Sabe por quê? Porque normalmente a pessoa descobre que tem esquizofrenia depois do primeiro, do segundo ou do terceiro surto psicótico. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link desse vídeo que eu gravei, surto psicótico, como agir diante de um surto psicótico. Pois bem, normalmente a pessoa descobre que tem esquizofrenia, ou a família descobre que a pessoa tem esquizofrenia depois do primeiro surto psicótico, que nada mais é do que uma quebra da pessoa com a realidade. Ela vai para um outro mundo criado, né, fantasiosamente por ela sai da realidade e aí ela fica à mercê de acreditar em qualquer coisa que seja. Isso coloca ela em risco, ela pode achar que ela é o super-homem e querer pular da janela. Isso pode fazer com que ela atravesse uma rua achando que vai pular e voar em cima dos carros e ser atropelada. Isso faz com que ele possa achar que está sendo perseguido e aí agredir uma outra pessoa fisicamente. Então, tudo isso pode acontecer durante um surto psicótico. E essa quebra com a realidade, e mesmo a pessoa saindo desse surto por meio da medicação, quando ela é medicada, ela sai do surto, mas acontece que ele não passa batido. Ele pode deixar perda cognitiva, perda emocional, o que quer dizer que a pessoa pode ser que ela não aprenda mais como antes, pode ser que ela não consiga demonstrar seus sentimentos como ela demonstrava antes. Tudo isso, perdas por causa do surto psicótico. Voltando aos 6 meses de antecedência, quando é possível prever a esquizofrenia antes que esse surto aconteça, o médico já pode entrar com a medicação, já pode tratar essa pessoa de forma que ela não entre nesse surto, que é justamente essa perda total com a realidade que a coloca em risco, coloca a mente dela em risco. Pode haver perda de memória também, perder memórias de coisas que ela já tinha aprendido antes. Enfim, gente, o surto ele é um retrocesso, uma coisa muito ruim. O surto é uma situação grave que acontece e que deve ser evitada ao máximo. O que evita o surto é justamente o tratamento, o uso da medicação. É por isso que é impossível uma pessoa tratar a esquizofrenia sem medicação, sem tomar a medicação necessária. É muito bom que ela faça psicoterapia também, ela seja assistida por um psicólogo, mas antes de tudo, ela precisa de um médico psiquiatra que passe uma medicação que possa segurar esses surtos que acontecem sem dar aviso. Gente, e essa fala desorganizada é algo que choca, que machuca muito a pessoa com esquizofrenia. Foi feita uma pesquisa em 2014 por um grupo de enfermeiros. Eu também vou deixar o link na descrição para vocês dessa pesquisa. Foi uma pesquisa realizada em 2013 por 5 enfermeiros e publicada na plataforma Cielo, cielo.br. 50 pacientes do núcleo de saúde mental
Eles foram entrevistados nessa pesquisa e eles relataram que essa dificuldade de se comunicarem era a coisa assim que mais doía para eles, porque a pessoa perder a faculdade de comunicação, principalmente quando ela se comunica bem, quando ela é falante, quando muitas pessoas param para ouvi-la e depois as pessoas não querem mais ouvir, não tem mais paciência de prestar atenção, muitas vezes porque nem entende o que essa pessoa está falando e se afastam. Então isso é muito doído. A maioria dessas pessoas, o que é que faz? Como é que elas reagem? Elas param de se comunicar. Então é por isso que o mutismo, né, a pessoa parar de falar, também pode ser um sintoma da esquizofrenia, ela não conseguir se comunicar e ela se bloquear, não querer falar de propósito, até porque ela sabe que vai falar e não vai adiantar nada, não vai ser ouvida, não vai ser levada em conta. Então é preciso que a gente que esteja observando tudo isso, essa fala desorganizada, esses pensamentos desconectados, essa falta de coerência no discurso, tudo isso precisa ser visto e analisado e levado para o médico e conversado. Enfim, gente, é isso aí. Eu gostaria apenas de reforçar isso, que muitas vezes é uma característica da pessoa falar pouco, que já é uma característica que ela traz da sua personalidade, já é algo que faz parte de si, não ficar falando, não se comunicar bem, usar um vocabulário bem restrito, ainda que ela tenha um conhecimento bom, digamos assim, um nível universitário, mas ela não consegue usar muito um vocabulário rico. Isso não quer dizer que essa pessoa necessariamente tenha esquizofrenia, mas é sim, é algo que é um alerta e precisa ser levado em conta. Até porque também pode ser um outro transtorno, um sintoma de uma outra questão qualquer, que nem seja um transtorno, mas que precisa ser levado em conta e ser tratado e ser acompanhado da melhor forma possível. Seja qual for o resultado dessa análise, dessa observação, o mais importante é a gente sempre investir numa saúde psíquica e no equilíbrio da mente da melhor forma possível para que a gente possa ficar tranquilo e ter uma boa percepção do mundo. É isso aí, eu quero te agradecer se você ficou comigo até agora. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo se você gostou, ou um dislike caso você não tenha gostado. Eu te desejo sempre, você já sabe, uma ótima semana, que você fique com Deus, tudo aconteça da melhor forma possível, em paz. Um feliz ano novo para você, tudo de bom, boas perspectivas, boas energias. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.